Olá, pessoal. Eu vou dar início aqui à apresentação. Meu nome é Clícia. A equipe é composta por mim, a Andressa, o Riquelme e a Reliane. Na nossa problemática, a gente usou a programação linear a fim de maximizar e controlar o estoque de um comércio local, que é um bar e um restaurante. E para definir e melhorar o desempenho, a gente conseguiu unir a demanda e a capacidade de estoque. O método, que segundo o livro do Tarra fala, é que a gente, para definir o problema, a gente tem que analisar três elementos: a descrição das alternativas de decisão, segundo, a determinação do objetivo do estudo e terceiro, especificar as limitações. Aqui temos uma tabela com, com as bebidas que a gente escolheu para o estudo. No todo, a gente tem as 21 bebidas vendidas no local. Aqui são os nomes dela, como Red Bull, água, refrigerantes e também cervejas. A gente construiu isso com um quadro de demanda semanal, onde a gente analisou 3 semanas. Isso aqui são os valores de demanda de cada bebida nessas semanas, a capacidade que eu tenho do estoque de armazenar essas bebidas, o custo de compra e o lucro que é obtido na venda de cada bebida dessa. Para isso, a gente definiu as variáveis de decisão, onde a x representa a quantidade de bebidas que foram vendidas e y seria a representação da quantidade das bebidas que são estocadas, onde cada uma dessas variáveis ela está condicionada a I e J, onde I representa as 21 bebidas do estudo e J as 3 semanas do estudo. Seguindo, a gente tem a modelagem do nosso modelo matemático, onde foram atribuídas as variáveis explicadas anteriormente, aqui de forma mais objetiva, onde a gente tem x e j, que representa a quantidade de bebidas I vendidas na semana J, onde I varia de 1 a 21 e J varia de 1 a 3. A função objetiva ela é de maximização de lucro, então ela foi montada da seguinte maneira: a gente pegou o lucro obtido por cada bebida e a quantidade que são vendidas em cada semana. Então a gente tem, como por exemplo, a bebida 1, que é o Red Bull, a gente tem um lucro de 5,60 vezes a quantidade de bebidas vendidas 1, no caso do Red Bull, na semana 1, mais a quantidade de Red Bull vendido na semana 2, mais a quantidade de Red Bull vendido na semana 3. E assim foi feito com todas as 21 bebidas. Nas restrições de demanda, a gente fez da seguinte maneira: para as 21, eu vou usar como, por exemplo, a bebida 1, que é o Red Bull. A gente usou a quantidade de Red Bulls vendidos na primeira semana, menos o estoque da primeira semana, que é igual a 21. A gente pegou o que sobrou do estoque da semana 1 de Red Bull, mais a quantidade vendida de Red Bull da semana 2, menos o estoque da semana 2, que é igual a 23. Já na terceira linha, a gente fez a quantidade de estoque que sobrou da semana 2, mais a quantidade de Red Bull vendido na semana 3, menos o estoque da semana 3, que tem que ser igual a 14. E assim foi feito para cada bebida, de acordo com sua demanda. Já as restrições de capacidade de estoque, elas foram feitas de forma semanal. Então, tipo, na semana 1 do Red Bull, a gente tem que ele tem que ser menor ou igual a 24. Na semana 2 ele também tem que ser menor ou igual a 24. Na semana 3 ele também tem que ser menor ou igual a 24. Isso, ele resume a minha capacidade de estoque nas 3 semanas. E por fim, a gente usou as de não negatividade para construir o modelo. Bom, na solução ótima, então, para análise foram escolhidos 3 produtos, que é o produto 3, água sem gás, o 8, refrigerante de 1 litro e o 12 são as cervejas de 600 ml, que é Skol, Bohemia e Petra. Então, na solução ótima, viu-se que para obter um lucro de 12.567,78 é preciso vender no primeiro mês 58 unidades de água sem gás, 30 refrigerantes de 1 litro e 140 cervejas. Isso no primeiro mês.
E aí, no segundo mês, 66 unidades de água sem gás, 28 refrigerantes e 132 cervejas. E no terceiro mês, 98 unidades de água, 58 refrigerantes e 330 cervejas, com estoque de 60 unidades de água, 36 refrigerantes e 240 cervejas. O custo reduzido ele está zerado. Então, significa que dentro desta solução não vai haver redução nos lucros. Na parte dos estoques, que é a variável Y, que as variáveis de folga. Então, nesta solução, vai ter uma sobra de 24 águas no estoque da primeira semana, 36 na segunda semana e 30 na terceira semana. 24 refrigerantes na primeira semana, 60 na segunda e na terceira semana, e 30 cervejas na primeira semana, 48 na segunda e 108 na terceira semana. E na parte aqui das vendas, na parte das vendas, que é as variáveis X, a variável X, esses preços duais. Então, se o produto 3, que é a água, ele for vendido uma unidade a mais ou a menos, isso vai aumentar ou diminuir 1,21 na solução ótima. E aí o mesmo acontece para o produto 8, que é refrigerante, só que agora valendo 4. E para o produto 12, que é a cerveja, valendo 3. Pode aumentar ou diminuir. Tá, tudo bem. Agora a gente vai falar um pouco sobre a análise de sensibilidade do nosso modelo. Já começa com o custo reduzido primeiro. Nós pegamos, como já foi dito, três produtos diferentes. O produto 3, o produto 8 e o produto 12. O 3 correspondente a água sem gás, o 8 correspondente a refrigerante de 1 litro e o 12 a cerveja de 600 ml de Skol Bohème Petra. Percebemos aqui que a primeira das variáveis x31, x32, x33, que elas equivalem a semanas, ao produto, no caso é o índice I, e a semana, que é o índice J. Percebemos que sempre que chega na terceira semana, tanto no índice no X3, no X8 e no X12, o aumento do custo vai tender a infinito, enquanto na primeira semana ele vai ter diminuição para infinito também. Isso consta que há um aumento permitido nesse custo vai variar de 0 até o infinito na terceira semana de cada produto. Como a diminuição permitida do produto vai, antes da primeira semana, ela pode vir do menos infinito até o 0. Isso vai valer para todos os três índices. Percebemos aqui que no coeficiente é o preço de cada bebida, que é 1,21, 4 e 3. Essas bebidas elas podem ter um aumento na terceira semana e já podem ter sofrido a diminuição na primeira semana, como está dizendo aqui o gráfico. Esse vai ser o custo reduzido atual, que vai ser todo zero. Quando chega no Y, o Y significa o estoque. Diz aqui que o estoque pode ter uma diminuição na primeira e na segunda semana de cada produto, correspondente a infinito, e pode ter um aumento na terceira semana, que também é infinito, com a diminuição de 1. Ou seja, o valor vai ser de 1, ele vai ter que ser maior do que 1 e menor do que infinito. Qualquer coisa que passe ou diminua disso vai dar prejuízo. Isso na água. Também vai no refrigerante a mesma coisa, só que vai ser índice 4. Se diminuir até 4, ou seja, são R$4. Se diminuir 4 vai dar 0, você vai ter prejuízo. E a mesma coisa com a cerveja. Agora vai ser só o preço dual de cada produto. E a mesma coisa, aqui são as fileiras, são os rows. Aqui vai ser o RHS correspondente a cada um. E aqui vai ser a diminuição permitida delas.
Você pode diminuir até isso no valor total que não vai ter prejuízo. Só que o aumento ele vai ser até infinito. Ele pode ir até o infinito. Tanto é que quando a gente vai chegar na parte do RAW 71, que isso já é na variável de estoque, não vai ter mais preço dual, olha. Aqui o preço dual de cada bebida vai ter essa correspondência. Ó. Percebam que as três primeiras que são da variável 3, que é da água, o preço dual vai permanecer o mesmo, 1,21. No refrigerante também vai ser 4. E na outra também e na cerveja vai ser 3. O preço dual diminuindo, podendo diminuir até 140 e podendo aumentar até o infinito, que senão vai dar prejuízo. As nossas considerações finais. Depois de todas as aulas e práticas que tivemos, conseguimos criar nosso próprio modelo em cima de um problema real, fazendo assim com que nos questionássemos onde e como queríamos chegar. Descobrimos a ferramenta Lindo, onde nele colocamos nossa função objetiva, que é onde queríamos chegar, que no caso seria a maximização do lucro. As nossas restrições, tanto as de demanda quanto de estoque, e no qual são divididos em semanas, em 3 semanas. E o Lindo nos dá o resultado da quantidade de produtos a serem vendidos e da quantidade de estoque que devemos ter no estabelecimento para que a gente chegue no lucro máximo, que seria de R$ 12.567,78, sendo assim uma ferramenta de fácil uso que nos dá resultados satisfatórios. Tendo em vista o resultado que obtivemos, a utilização do método no cotidiano é altamente recomendável. Possíveis aplicações futuras no modelo base em outros estabelecimentos comerciais. A gente pode utilizar o nosso modelo base que tivemos, da maximização, e utilizar em diversos tipos de comércio. E com isso concluímos a nossa apresentação e se caso tenha ficado alguma dúvida, podem perguntar e muito obrigada.